aí, Canadá? Como é que vai todo mundo? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Sol maravilhoso, gostoso, 9 graus. Não precisa mais de usar casaco, não precisa mais de usar bota, mas tá preparando uma chuvinha para amanhã e me parece que tá preparando também uma nevinha para domingo. Uma neve aí de 2 centímetros só, coisa leve. Quem sabe dá aí para eu dar uma filmada para vocês também. Então o clima aqui muda assim de uma hora para outra, né? Tá impressionante a coisa. Gente, mas é isso aí. Antes de começar o meu vídeo, peço a todos vocês a ajuda aí, deem um like no meu vídeo se vocês gostarem dele, compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que elas possam conhecer o meu canal. Me deem uma ajudinha aí, gente, por favor, me ajuda a crescer. Cliquem no sininho, inscrevam-se, vambora! Então, mais um dia. E hoje eu tava pensando em falar a respeito do college. Quando eu fiz o college aqui, como é que foi minha experiência, o que eu passei dentro do college. Então, gente, teve muita coisa, né? A gente vem assim, pelo menos eu vim me sentindo preparada, mas eu realmente não estava preparada para aquilo que estava por me esperar. Essa é a verdade. A gente acha que a gente está preparado com a língua, a gente acha que a gente está preparado fisicamente, espiritualmente e mentalmente, mas a verdade é que não. A gente, pelo menos, eu tentei me preparar o máximo que eu pude para isso, mas realmente foi complicada. A minha estadia no college, né, os 2 anos que eu fiz o programa de marketing foram bem puxados, não foram nada tranquilos não. E logo que eu cheguei, primeiro foi o choque assim cultural por não ter assim apenas canadenses estudando, né? A gente tem na cabeça que no Canadá só mora canadense, mas na verdade não. Apesar de estar aqui morando em Gatineau, próximo a Ottawa, na verdade você encontra muitos canadenses, né? Não vou dizer que não, mas o college ele é repleto de estrangeiros, principalmente asiáticos e indianos. E eu não estava preparada para isso. E outra coisa que eu não estava preparada era para cair naquele ambiente de só pessoas falando inglês por tudo quanto é lugar que eu ia. O college é gigantesco, eu estudei no Algonquin e em Ottawa. E o college, assim, é imenso, é muito grande. O campus é muito grande, é gente para tudo quanto é lado. Eu não sei quantificar assim para vocês a quantidade de gente que estuda lá, né? Estudava lá na minha época. E gente para tudo quanto é lado, tudo quanto é tipo de curso. E eu lá no meio, me sentindo um peixe fora d'água. Então, gente, logo que eu cheguei nas primeiras semanas foi um bombardeio de inglês na minha cabeça. E assim, eu tava perdidinha, parecia que eu tava no outro mundo. Eu me sentia um peixe fora d'água. E também por questão assim de eu ser um pouco mais velha do que os alunos, né? Que os alunos lá, tudo na faixa aí dos 18 anos, 18 a 22 anos. E eu já tinha passado dos meus 30, 40 há muito tempo. Essa é a verdade. Eu já tinha passado e eu já vim bem madura pra cá, pro Canadá, né? E tive que cair aí nesse novo mundo. E escolhi o programa de marketing também por causa da
de marketing, programa de marketing, porque eu tinha feito marketing no Brasil e me disseram, né, e não só pessoas que eu conhecia, mas também através de youtubers que estavam com prática já no Canadá, de que se eu tentasse imigrar e tentasse o visto de estudo com um programa que fosse próximo ao que eu já tinha no Brasil, seria mais fácil. Com certeza eu achei que isso ajudou bastante, mas ninguém nunca me falou assim que eu poderia depois conversar com o college e mudar completamente o meu curso, né? Então, no meio do curso, eu meio que caiu a minha ficha e eu descobri que não era aquilo que eu tinha vontade de fazer, que não era aquilo que eu queria. Quando eu era jovem, né, quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha muito interesse por marketing, mas esse interesse ele simplesmente passou depois de um certo tempo, sabe, gente? E eu só fui descobrir isso depois, na metade do curso, porque eu não sei se você sabe, o college ele é mais voltado para um curso técnico, né? Ele não é bem uma faculdade. A faculdade ela dá uma abrangência para a gente em relação aos assuntos. Pós-graduação dá pinceladas, né, em determinado assunto, e o que eu conhecia de marketing era realmente só uma coisa para eu poder trabalhar, mas aqui no Canadá foi diferente. Eu me aprofundei muito no marketing, não trabalho com isso hoje, não tenho vontade de trabalhar, gostei do conhecimento que eu tenho, se eu precisar eu sei aplicar, mas não é uma coisa que me atrai. Eu não tenho vontade de fazer projetos de marketing para nenhuma empresa, sabe? Aquilo te prende muito, muitas horas, é muita pesquisa, não me atrai nem um pouco. Eu não gosto de ficar parada num lugar só. Eu não sou uma pessoa que gosta de muita rotina. Para mim, todo dia eu tenho que ter uma novidade, todo dia tem que ser diferente. Eu posso ter certa rotina, mas eu não consigo ficar parada num lugar só, fazendo uma coisa só, focada há muito tempo. E isso exigiu muito do meu corpo, exigiu muito da minha mente. E no meio do curso eu estava bem desanimada, mas do jeito que eu sou uma pessoa que gosta de terminar tudo aquilo que eu começo, e eu pus na minha cabeça que eu ia terminar, e foi o que eu fiz. Terminei o curso, mas apliquei para poucas vagas de marketing, também não tive muito sucesso. E foi isso aí. Agora eu tenho uma credencial aqui, né? Mas voltando ao assunto do college, o college, para quem vem e quer fazer esse tipo de programa, eu acho que ele vai certamente cair em desuso agora por causa da nova imigração que o governo está fazendo, né? Tudo que ele está cancelando em respeito ao college, tornando as coisas mais difíceis para quem quer fazer um college. Então, gente, assim, eu achava difícil porque era muita matéria. E não é igual ao Brasil. No Brasil, a gente vai estudar aí na universidade, você tem ali, todo dia você tem aulas, né? Sempre nos mesmos horários. Então, as suas aulas já são programadas, ou você estuda na parte da manhã, ou você estuda na parte da noite. Tem cursos que eu sei que estudam de manhã e à noite, né? Mas todos os dias da semana, de segunda a sexta, às vezes alguns cursos têm aulas no sábado também. Mas aqui é diferente. Aqui eles te dão a grade, mas você acaba passando o seu dia completamente dentro do college. Então, o que acontecia comigo era o seguinte: no primeiro semestre eu não tive muita chance de escolher os meus horários. Meus horários eles foram publicados porque eu tive um atraso no meu study permit. Então, por causa disso, os horários foram liberados e eu não tive como mover a minha grade por falta da documentação. Mas a partir do segundo semestre até deu uma ajuda.
Então, no primeiro semestre, o que acontecia comigo? Eu tinha aula todos os dias, mas era assim, eram 2 aulas na segunda-feira, aí muitas vezes eu tinha que ir lá, aparecer uma aula 3 horas da tarde e uma 7 horas da noite. Então, eu fazia aí de 3 a 5, de 3 a 6 uma aula, e depois esperava até a próxima aula e saía de lá, já era 10 e tanto da noite. Quer dizer, eu saía de casa de Gatineau 1 da tarde para estar lá às 3 às vezes, né? E eu só saía do college às 10 da noite. Então eu perdia muito meu tempo. Aí na terça-feira, às vezes eu ia lá para ter uma aula só de manhã e depois voltava para casa. Aí na quarta-feira era mais ou menos parecida, a mesma coisa. Tinha que chegar lá meio-dia e 5 da tarde eu saía. Então os meus horários eram muito estranhos. O primeiro semestre, o primeiro term, do jeito que eles chamam, eu não tive condições nenhuma de trabalhar por causa dessa situação que aconteceu comigo, que eu tinha aula de segunda a sexta, mas as minhas aulas eram super picadas, eu nem tinha cabeça, gente, para procurar emprego, não tinha condições, sabe? Também eu tinha vindo já com dinheiro, que na época o dólar era menor, então isso me deu um certo alívio, sabe? De não precisar trabalhar e poder realmente concentrar mais nos estudos até eu me adaptar, porque eu precisei de uma fase de adaptação. Eu não sei se todo mundo precisa, mas no meu caso eu precisei de uma fase aí para adaptação, porque estava muito pesado. O inglês era bem puxado por causa disso, de ter que ficar escutando o tempo todo, assim como no Brasil, quando a gente está estudando, tem hora que você está em sala de aula, o seu cérebro dá aquela desligada básica, né, e você volta, mas voltar em português é muito simples. A questão toda é você voltar no inglês, porque quando você ainda está no princípio, não está muito ainda fluente na língua, se o seu cérebro desliga, você perdeu uma parte daquilo que foi dito. Você não consegue recuperar com facilidade. É lógico que tem vários slides, o professor ajuda, mas depois você tem que correr atrás disso, né? E outra coisa que acontecia é que, assim, a gente tem uma conta de estudante dentro do site do college. Eu não sei se todos os colleges funcionam assim, mas acredito que sim. Então a gente tem uma conta dentro do site do college, cada estudante tem a sua, e lá também a gente recebe os e-mails dos professores sobre as matérias. E, gente, não parava de pipocar matéria 1 minuto sequer. Você estava estudando uma coisa, estava fazendo exercício para alguma coisa e de repente aparecia uma bolinha vermelha e um monte de coisa para você fazer de outra matéria. Então, 5 matérias geralmente que eles dão por semestre, varia de 5 a 6 matérias, eu fazia 5 na época, e o tempo inteiro passando coisas para fazer. E outra coisa que acontecia era o seguinte, os professores logo de cara, na primeira, segunda semana, no máximo, eles já fazem grupos dentro da sala. Pelo menos no programa de marketing, era assim que funcionava. Eles faziam os grupos e aquele grupo ia com você até o final do semestre. Então, você passava um tempo com as pessoas daquele grupo, assim, durante aí 4, 5 meses, que era o termo, né? O meu começou em setembro e foi até dezembro. Então, esse foi o tempo que eu fiquei trabalhando com as mesmas pessoas. Isso para cada matéria tinha um grupo. Então, a gente tinha os projetos para fazer e toda semana tinha a apresentação. Só que no princípio eu não sabia que tinha apresentação todo dia. A primeira aula que eu tive apresentação já foi logo na primeira semana. Gente, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar nada. Eu entendia as pessoas falando comigo, mas eu não conseguia me expressar. E isso, assim, me causou um trauma. Eu fiquei muito traumatizada. Eu pensava que
ia ser só aquela semana que ia acontecer aquilo, mas não, isso foi durante o curso inteiro. Os 4 semestres que eu trabalhei com os grupos, os 4 semestres a gente tinha apresentação de trabalho praticamente todos os dias. Pelo menos em uma ou duas das matérias a gente tinha apresentação. E o ruim de ter um grupo para o semestre inteiro é porque às vezes você desentende com pessoas do grupo, você trabalha com pessoas que não gostam de fazer nada, não gostam de estudar, não gostam de fazer o trabalho, jogam tudo nas suas costas. E desculpa, a gente como estrangeiro, pelo menos eu sempre fui muito estudiosa, então eu pus na minha cabeça, eu vou ter que fazer, entendeu? Eu não ficava na dependência das pessoas, eu acabava fazendo parte do trabalho das pessoas, porque elas não faziam, deixavam tudo para a última hora, e eu não tinha tempo para isso, porque se eles levam 1 hora para fazer alguma coisa, eu levava aí talvez 1h30, 2 horas para fazer a mesma coisa que eles faziam. Por quê? Pela facilidade da língua, eles já estavam acostumados com a língua deles e eu não. Eu ainda tinha que entender, ainda tinha, às vezes eu ia e voltava no mesmo texto para entender o que estava acontecendo. Então, gente, era muito esgotante. Isso esgota a gente demais. Às vezes eu levantava aí 5, 6 horas da manhã para ir dormir 11, meia-noite. E era por conta de estudo. Outra coisa que aconteceu é o seguinte, os grupos, além desses grupos que a gente tinha durante um semestre inteiro para cada matéria, eram formados grupos também ou duplas dentro de sala de aula para você fazer apresentação de trabalho. Então, o que acontece? Você tem a aula e o professor dá um trabalho em classe. É sempre assim, sempre tem um trabalho em classe. O professor nunca vai ficar falando 1 hora, 2 horas, 3 horas só na sua cabeça. Sempre tem apresentação de grupo. Então, ele vai colocar vocês para trabalharem junto o tempo todo. Ele já chega na sala de aula falando, ó, hoje o trabalho vai ser isso, 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 vocês vão fazer isso, isso, isso. Podem começar a trabalhar. Aí a gente trabalha. Se fosse uma aula de 3 horas, seria aí talvez 1h30, 2 horas de trabalho em grupo ou trabalho em dupla, e depois, quando terminasse isso, vocês vão apresentar. Sempre foi assim. Então era muito estresse, porque no princípio, nos primeiros 2 anos, eu não conseguia me expressar muito facilmente. Eu conseguia conversar com as pessoas, mas essa fluência que eu tenho em português, agora eu posso dizer que eu tenho inglês também. Eu consigo me comunicar, às vezes eu tenho uma dificuldade com uma coisa ou outra, mas eu consigo falar. Na época eu não conseguia. E mesmo assim eu tinha que fazer apresentação. E às vezes o professor falava assim, é sem leitura, não pode ler. Então, isso causa uma ansiedade muito grande. A gente tem que vir preparado para isso. Isso causa um estresse muito grande. Fora as matérias que você tem para estudar. E quando terminava os trabalhos, era um alívio. Parecia que saía um elefante de trás das minhas costas, sabe? E foi muito puxado, foi muito puxado. Quando o semestre terminava, era um alívio. A gente sempre preocupado com nota, porque parece que é fácil passar, mas não é tão simples, é muita coisa. Prova também, as provas não são só bimestrais, sempre tem teste, sempre tem prova, tudo conta muito ponto, e a gente tem que ir juntando os pontos ali, daqui e dali, para a gente passar com uma nota boa, para a gente ter uma boa classificação, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Muitas vezes você pode depender daquilo, e eu nunca gostei de ser uma aluna fraca, não. Tinha gente que não estava nem aí. Se passasse com o mínimo, estava feliz à toa. Mas eu nunca fui assim, eu sempre fui bem dedicada aos meus estudos. E além dos trabalhos que a gente tinha em sala de aula, eu chegava em casa, tinha mais uma pancada de coisa para fazer.
Daí veio o segundo, terceiro e quarto semestre e eu consegui juntar, na sessão do inverno, eu consegui juntar 3 dias só da semana para ir ao college. O resto eu ficava tudo em casa. Então foi uma maravilha para mim, porque eu juntava todas as aulas, condensava tudo em 3 dias só. Na verdade, eu ia lá segunda, quarta e quinta. Me parece que era alguma coisa assim. Ou era quarta e quinta e sexta. E depois eu ficava todos os dias em casa só por conta de estudar. Porque eu ainda tinha distância, né? De sair de Gatineau para ir para Ottawa. Valeu o sacrifício, gente? Valeu. Porque pagar uma casa em Ottawa só para poder estudar, ainda mais agora, deve ser muito complicado. Eu nem imagino quanto que deva ser para um brasileiro, sabe, para manter isso tudo. Não é fácil, não é brincadeira. Ainda mais agora que eu sei que o cônjuge, se você vem casado, ele não pode trabalhar. Então isso tira o chão da gente. A gente realmente precisa de grana para a gente se manter, né? E manter com pelo menos uma qualidade básica de vida e ter o mínimo, né? Porque a gente às vezes sai com uma condição boa do Brasil e você também não quer começar do zero, ficar tão lá embaixo. É difícil. Isso tudo vai minando a gente, sabe? Minando o nosso sentimento, a pessoa que a gente é. Isso tudo vai lapidando a gente muito, sabe? Cada etapa que você passa vai lapidando a gente demais. E o que aconteceu comigo também no college foi o seguinte: eu estava num nível de estresse muito grande pelo fato das pessoas serem mais novas e elas te excluírem, simplesmente te excluírem. Porque o grupo de indianos, eles vão fechar com o grupo de indianos. O grupo de asiático fecha com o grupo de asiático. Agora eu te pergunto, e tem brasileiro? Brasileiro aqui é gato pingado, gente. Pelo menos no college, no meu programa, eu conheci um brasileiro na mesma época. E às vezes eu conversava com ele, ele me dava um pouco de apoio, eu dava um pouco de apoio para ele, mas não era todas as aulas que a gente fazia junto, porque outra coisa que o college faz é o seguinte: você não tem uma turma que você começa e vai com ela até o último semestre do college. Isso não acontece no Canadá. Aqui é tudo muito misturado e até eu entender isso foi muito estranho. Porque o primeiro semestre eu falava assim, eu não conseguia identificar algumas pessoas, eu ficava, o que está acontecendo? Aí eu só fui entender isso no segundo semestre. Eles pegavam, eram 3 turmas de marketing, mas eles faziam uma mistura. Por exemplo, a aula de matemática, eram 3 turmas divididas em horários diferentes. Eu estudava com uma turma de matemática. Depois, quando eu ia fazer uma aula de economia, por exemplo, não era a mesma turma de matemática que estava na economia. Eles misturavam a turma de matemática da primeira, da segunda, da terceira turma, misturava todas essas 3 turmas e formava uma turma para aula de economia. Aí quando você ia para uma aula de gramática, por exemplo, gente, eu estou dando nomes aqui, eu já nem lembro mais os nomes agora para falar para vocês, mas aí tinha aula de gramática, como que você vai fazer uma covelera, blá blá blá, e ali eles misturavam as 3 turmas de novo e era outras pessoas. Então tinha aí 30 alunos numa sala, daqueles 30 ali, às vezes eram 5 que estavam numa outra turma, mais 20, mais 15 de uma outra. Então era uma mistura. E até eu entender e cair a ficha. Então era muito difícil de fazer amizade, porque além da dificuldade, da barreira da língua, da barreira da cultura, a gente ainda tinha também essa questão dessa mistura das turmas. E quando você pensava assim, eu vou fazer amizade com essa pessoa porque ela vai poder me ajudar lá, achei essa pessoa legal, ela trabalha do mesmo tanto que eu, ela é uma pessoa assim que foca nas coisas, uma pessoa dedicada. Quando você ia para outra aula, cadê aquela pessoa? Não estava lá mais, ela estava em outra turma da mesma matéria, mas não junto mais comigo.
Então, isso te desestabiliza o tempo todo, porque na hora que você acha que você achou alguém que pode ali te dar aquele suporte, que pode fazer uma dupla com você, a pessoa não está lá. E como brasileiro e como uma pessoa mais velha, isso foi assim bem pesado, porque as pessoas mais jovens, elas acabam te excluindo, elas não querem assunto com você. Os canadenses fecham só com eles, os indianos só com eles, os asiáticos só com eles. E o resto fica lá. E você acaba sendo a sobra e o professor te encaixa naquele grupo e você fica meio que ali rejeitado o tempo inteiro, porque as pessoas não queriam você naquele grupo. Eu cansei de participar de grupo só de indianos, cansei de participar só de grupo de asiáticos, e as pessoas às vezes não te aceitam, mas o professor te coloca lá porque você precisa trabalhar. E aí você vai fazer o quê? Né? E às vezes eles não querem comunicar com você, não querem conversar com você, eles te deixam de lado. E chegou no momento, no segundo termo, por exemplo, teve uma pessoa que estava me perseguindo muito no meu grupo. Era um americano que estava no meu grupo, ele me perseguia demais. E eu comecei a ficar traumatizada com isso. E na apresentação do grupo, no dia da apresentação, que foi um dos últimos, eu já estava num estresse tão grande que eu tive uma crise de pânico dentro do college. E eu queria ser atendida porque lá tinha médico e tinha tudo. E quem disse que eles atendiam as pessoas assim, né? Porque estava com crise de alguma coisa ou passando mal. Não, você tem que ir em tal lugar assim, assim, assim. E era longe o lugar onde que eu tinha que ir. O que eu sei é que eu tive que esperar pelo momento que eu estava passando. Eu tive que respirar muito. Eu fiquei muito impressionada com o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo. Eu realmente estava achando que eu estava ficando doente de tanto estresse e de tanta perseguição dessa pessoa, sabe? E para mim foi muito pesado, gente. Vocês não têm noção. Então são coisas que acontecem que às vezes a gente está no Brasil, a gente acha que vai ser tudo lindo e maravilhoso. E as coisas não são bem assim. Cada um tem a sua experiência. Acredito que outras pessoas tiveram outras experiências. E num próximo vídeo eu posso contar mais para vocês, porque esse vídeo ficou agora até um pouco estendido, né? E eu espero que vocês tenham gostado aí de um pouco da minha experiência, do que contei hoje para vocês. Deem um like se vocês gostaram, compartilhe meu vídeo para que outras pessoas também possam ter conhecimento, né? E saber o que espera por elas aqui no Canadá. Elas podem passar por isso ou não. E se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho. E até uma próxima, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Grande abraço e um beijo para todos. Até mais. Tchau.